A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Quarta-feira, dia 29 de maio de 2024, exatamente 7h30 da manhã, juntamente com a nossa querida Irmandade, tomando um cafezinho, comendo um pão, uma bolacha e assistindo o CCB Sem Reforma. E nós vamos trazer hoje para a nossa querida Irmandade apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas, irmãos. O tema deste vídeo é Aviso de Deus para as crianças. Quem diz que criança não vê coisas? Quem disse que criança não percebe? São o ser mais inocente e mais puro. E criança vê sim. Tem uma foto aqui, em rápidas palavras. Essa criança, ela fez um desenho na escola e o desenho mostrava então uma outra criança, uma menina com o pescoço um pouco curvado, quebrado. E o pai e a mãe ficou indignado com aquilo. Como uma criança pode desenhar ela e desenhar uma outra? E então foi ali tirar uma foto, uma segunda foto da criança, e o que apareceu foi surpreendente, né? Um fantasma de uma outra criança que deve ter morrido, né? Mas isso daí, irmãos, se é montagem ou não é, eu não sei. Eu só sei que o outro lado existe. Tem o paranormal, né? E nós entendemos que 24 horas por dia nós somos perseguidos e o inimigo não dá trela, irmãos. Ele fica 24 horas juntamente com os demônios perturbando o povo de Deus. Quem nunca viu algo paranormal? Quem nunca viu algo se mexer sozinho? Irmão Paulo, você tá doido? Irmãos, eu não vou mentir. Eu já vi algo paranormal. Já vi sim. Mas foi rápida visão, em que eu mesmo fiquei na dúvida, será se eu vi ou foi meu cérebro que computou? Como nós dizem que o medo faz a gente ver coisas, né? Como eu não estava com medo, não estava nem pensando naquele algo que aconteceu, e aconteceu. E essa criança aconteceu isso. Mas o motivo de hoje é uma criança em que teve uma revelação sobre a vinda de Cristo Jesus. E nós vamos colocar aqui sim, irmãos. Nós vamos colocar aqui sim, né? Para que as pessoas que pregam já a salvação pronta, já pregam o descanso, né? Jesus Cristo veio na terra, padeceu dura morte, sofreu, foi humilhado, e simplesmente nós vamos ignorar isto e falar que já estamos salvos. Não creia nessas pessoas, formadores de opiniões, formadores de ideias, irmãos, que essas pessoas nem eles sabem se eles estão salvos. Mas esse Deus é maravilhoso, mostra para quem ele quer a vinda de Cristo e mostrou para uma criança inocente. Vamos ouvir esse áudio, irmãos? Na comunhão, viu? Vamos lá. De repente ele chega e fala algo para minha irmã, que ela leva um espanto, e minha irmã desliga o telefone. E depois ela me manda os áudios. E nós ficamos impactadas, porque do nada ele falou isso para minha irmã. Ele é uma criança de 3 aninhos, mas ele falou algo que conhecemos das Escrituras Sagradas, com riquezas de detalhes, que minha irmã não fala isso para ele. Ela é cristã, mas ela está desviada. Ele não tem o costume de ouvir essas histórias, e por isso que acreditamos que foi uma revelação. Tem muitos detalhes no que ele fala. Por ele ter só 3 aninhos, eu creio que foi uma mensagem enviada dos céus. Espero que essa mensagem do meu sobrinho transforme os corações e que pessoas tomem logo uma decisão de ir aos pés de Jesus, porque ele está voltando. Sim, mas... Os anjos. Quê? Os anjos veio aqui e falou comigo. Falou o quê, mãe? Ele falou que Jesus já está voltando.
Sério? Ai, que lindo, mãe. Ele falou que horas pra você? Nesse dia. Hoje? Aham. Eram quantos anjos? Ela tem. Sério, mãe? Comigo. Ele tava no quarto, ele tava conversando comigo. E o outro tava no banheiro e ele tava conversando comigo. E falou como? Ele falou assim, Jesus tá voltando pra cá. E todos os anjos, os outros anjos, tá vindo pra cá porque eu te amo. Eles amam você? Aham. Também eles amam você. É, mãezinha. Que E gracinha. até eles amam meu pai. Seu pai também? Ai, eu vou passar isso pra ele. Ele tem que saber uma coisa linda dessa. E eu falo com eles, por quê? E eles falam, porque eles são bem bonitão. É? Como é que eles são? Eles têm uma coroa que não tem espinho. Não tem? Não tem. Como é que é isso? Ele não tem espinho a coroa dele. Tem 4 coroas. Quem? Os anjos. Um só tem 4 coroas? Não. 5. Tem 5 anjos. Um monte. Um montão. Um monte. Um montão. Um montão. Todos eles estão na cidade santa. Sério? Eles estão vindo. Tô vindo! Aham. E Eita! até Jesus. Jesus O também? Espírito Santo. Também! Aham. Ai, que coisa linda, mãe! Eles estão vindo. Eu vi eles vindo. Ele estava abrindo o céu para eles sair do céu. Era? Depois eles estão vindo. Ai, mãe, mas que Saindo. coisa Assim linda! que abre o céu, ó. Eles têm uma chave do céu. Eles têm? A chave é assim? Nossa, então quer dizer que Jesus já tá voltando. Aham. Que dia que ele falou com você? Ele falou em outro dia. Em outro dia, à noite. À E noite. por que você tá falando agora pra mamãe? Porque eu gosto de Jesus. Ele falou, 3 anjos falaram com você? E depois Jesus falou comigo. Falou como? Eu já tô voltando. Ele falou no céu. Eu tava aqui dormindo e eu falei, Jesus, tá bom. Eu tô vindo aí. Você falou que tá ouvindo? Aham, eu tô vindo E a lá. voz dele como é que era? Ela é dele. Como é que era A a voz dele. voz? Ela assim, eu sou Jesus. Espírito Santo de Jesus. Sou eu, Jesus. Eu sou eu, Espírito Santo. Sou eu. Ele falou desse E você jeito nem comigo. ficou com medo, porque Eu nem fiquei com medo de Jesus. ele é bonzinho, né, mãe? Ai, graças a Ele Deus. já tá vindo, Irmãos, eu ouvi o áudio do começo ao fim, né? Como vocês estão ouvindo agora. E realmente, irmãos, nesses últimos tempos, Deus está mostrando muita coisa. Especialmente para as crianças, que é um serzinho tão inocente, né, irmãos? E Deus ali cuidando das nossas crianças. E eles veem, irmãos, eles veem coisas. Lá no começo do vídeo eu coloquei uma foto de uma criança, vocês viram? E essa foto viralizou, por quê? A criança desenhou a foto, né, dela e uma outra criança ali com o pescoço quebrado. E a professora ficou meio, né, sem entender, o qual então foram tirar uma foto da criança e apareceu esse desenho.
Observe só, irmãos, um vídeo de uma criança em que ele estava brincando no pátio da casa dele e a mãe foi ver, né? Onde estava a criança, estava ali olhando, e a mãe percebeu que a criança conversava com alguém, né? E perguntou com quem ela estava conversando. Olha o que ela respondeu. Bom dia, Deus! Bom dia, Deus! Tá brincando com quem, filho? Tô brincando com Deus. Vem aqui brincar com Deus também. Para de fazer essa coisa inútil. Vem brincar com Deus, mamãe. Ouviu o que ele tá falando? Você tem que fazer assim, então. Tá bom? Ele falou que quer buscar uma comida. A gente tem. Muito lindo, né, irmãos? Muito lindo essa parte. Deus mostra para quem Ele quer, para os velhos, para os novos, para as crianças, né, irmãos? Isto é um aviso para todos nós. Irmãos, eu vou disponibilizar no finalzinho deste vídeo uma pregação na Vila Moraes, o qual essa pregação, irmãos, vai complementar este vídeo todo, irmãos. Uma pregação sobre a graça de Deus, sobre como nós, irmãos, servir a Deus em espírito e em verdade. Peço para nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus, almas testemunhadas, que, irmãos, comentem neste vídeo, um vídeo muito importante sobre a vinda de Cristo Jesus. Você está preparado, irmã? Você está preparado, irmão? Você está preparado? Almas testemunhadas. Eu vou colocar 2 batismos aí também, para que a Irmandade ver que Deus está chamando. Enquanto Deus nos chamar, o último escolhido dele aqui na terra, ele não retira o seu Espírito Santo da terra. Vamos ver esses vídeos e logo após, irmão, vamos deixar essa pregação para nossa querida Irmandade. Vale a pena, irmãos. É Deus falando com o seu povo. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Não tem riqueza maior no mundo, irmãos. Nos dias difíceis que estamos atravessando, tantas incertezas, tantas inseguranças, nos ajuntar e a presença de Deus invadir o nosso coração. É uma resposta clara vinda dos céus, querendo o Senhor nos avisar: estou contigo. Vocês estão aí neste mundo difícil, mas a promessa que Ele fez lá no dia do nosso batismo: não te deixarei nem te desampararei. Estarei contigo todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus Cristo te batizo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmão, em nome de Jesus Cristo te batizo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. O Senhor nos aponta a sua palavra no primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Em algumas escrituras, nessa nova diagramação, encontra-se na página 463 do Antigo Testamento. Leremos todo o capítulo. Vamos ler um pouco mais
mais rápido ganhar tempo. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu santo e bom Espírito. Diz denunciado um profeta prediz contra o altar. E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai dele. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou ao altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, à face do Senhor teu Deus, e roga por mim, que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela tua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albaidar-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento, e montou-lhe nele. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe, e tornou-lhe e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pô-lo em cima do jumento e tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. E meteu o seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão deixou o seu mau caminho. Antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria lhe enchia a mão, e assim eram os sacerdotes dos lugares altos. Isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra.
Glória a Jesus. Querida Irmandade, essa é a palavra dessa noite. Para que nós entendamos ela, aqui fala sobre Jeroboão. Quando Salomão morreu, ainda existia o reinado de Israel conjunto, as 12 tribos reinavam, desde quando foi juntada por Davi, havia separação entre as 12 tribos e meia e 9 tribos e meia, e houve, durante o reinado de Davi, o reinado de Salomão, houve uma integralização de todos os reinos, de todas as tribos, melhor dizendo, formando uma nação única em Israel e não separando entre Israel e Judá. Porém, quando Roboão assumiu o trono de seu pai Salomão, e Jeroboão já tinha se discindido de Salomão, porque para construir o templo, para todo o trabalho que foi feito, para tudo que foi constituído sobre o reinado de Salomão, houve um jugo muito grande sobre todo o povo de Israel, para que houvesse uma constituição daquilo que era necessário aos custos do templo. Então houve um jugo pesado sobre Israel. E Jeroboão, já sendo representante das tribos de Israel, quando se separa, ele já tinha interpelado e o povo já tinha pedido a Salomão para abrandar o jugo, mas o Senhor permitiu que Jeroboão estava afastado, e quando houve a morte de Salomão e o seu filho Roboão assumiu o reinado, Jeroboão foi até ele e falou: olha, durante o reinado de teu pai, o povo sofreu muito com o jugo, alivia-nos o jugo, desse jeito fica muito difícil para o povo. E ele pediu 3 dias, ele falou: vai por 3 dias e depois volta a mim que eu vou te dar a resposta. E ele foi e se consultou aos anciães que atendiam, que assistiam ao seu pai. E os anciães deram ali o conselho para que fizesse essa palavra, porque em fazendo ela, todo o povo seria subordinado ao seu reinado. Mas antes de dar ouvido à voz dos anciães, à voz daqueles que trariam a experiência, que estavam no reinado do seu pai, ele se envaideceu e tomou conselho com amigos, com aqueles que cresceram junto, e falaram: não, antes fala que além de não tirar o jugo, durante o teu reinado o jugo vai ser ainda maior, você vai mostrar que você ainda é mais poderoso que o teu pai. E quando passaram os 3 dias e Jeroboão foi até os pés, até a presença do rei, e ele ouviu essa resposta, então houve uma cisão completa entre a casa de Judá, representada pelas tribos de Benjamim e tribo de Judá, onde estava a casa de Davi, e as demais 9 tribos e meia, 10 tribos, que foram formando o reino de Israel. E de um lado tinha Roboão como rei de Judá, e do outro lado, como rei de Israel, tinha Jeroboão, que é este qual lemos aqui. E Jeroboão foi tomado de um medo, de uma preocupação, que o povo precisava, 2 vezes ao ano, subir a Jerusalém e adorar, porque era o costume do povo, era o que a lei determinava. Então o povo precisava subir ao templo para adorar, e o templo ficava em Jerusalém, na parte onde estava o domínio do reino de Judá. E com medo, com receio, com alguma situação que ele tivesse o seu reino de Israel destituído, e que o povo, ao ir até Jerusalém, ficasse sobre os domínios de Roboão e não voltasse mais às partes de Israel, então ele errou na presença do Senhor, porque ele instituiu idolatrias, e em 2 cidades, em Zebulon e mais alguma outra cidade que não me falha a memória agora, ele colocou bezerros de ouro e fez altares nos lugares altos, como diz aqui, para que houvesse a adoração do povo, e o povo não precisasse ir até Jerusalém adorar no tempo da adoração. Isso com o receio de ter o seu reino dominado e de perder o domínio sobre os seus súditos, sobre toda a população,
direção daquele que era o reino de Israel. Então ele errou na presença do Senhor. E errando Jeroboão, e falhando, e pecando contra o Senhor levantou lá de Judá um homem de Deus, com a palavra do Senhor, como lemos aqui. Ele chegou até a presença de Jeroboão e falou: olha, Jeroboão, você está pecando contra o Senhor, não é assim que o Senhor ordena. Antes você instituiu esse altar, então tem uma ordem, tem uma profecia do Senhor que vai se cumprir, teu reinado vai ser totalmente destituído. Está vindo aí um filho de Roboão, que era Josias, da linhagem de Davi, da casa de Judá, que tomará todo o reino, porque você não foi fiel, porque você não cumpriu a palavra. Ainda que houver a separação dos reinos, mas se houver em Jeroboão uma crença, se houver uma obediência ao estatuto perpétuo que foi dado aos seus antepassados, aos seus pais, lá na formação do reino de Israel, e que veio por Moisés, depois da saída do Egito, ele ainda seria um rei abençoado por Deus, mesmo que a nação estivesse dividida. Mas muito pelo contrário, ele preferiu o caminho da idolatria, pecando contra o Senhor, contra aquilo que ele tinha dos seus antepassados, e fazendo com que todo o povo pecasse e prevaricasse na presença de Deus. Então o Senhor falou: teu reinado vai ser um reinado totalmente destruído, você vai ser totalmente, a tua semente vai ser destruída. Enfim, foi pregando aquilo como nós lemos aqui na primeira passagem. E de alguma maneira Jeroboão contendeu contra o profeta, e ele falou: de forma nenhuma, está escrito aqui: e sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai dele. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. Ou seja, ele desafiou ao homem de Deus, e naquele mesmo momento que ele estendeu a sua mão sobre o altar, da onde o Senhor tinha falado que ia rachar o altar, naquele momento ia derramar alguma coisa sobre aquele lugar. Naquele momento que ele estendeu a sua mão na hora ficou seca, e ele não conseguiu mais movimentar a sua mão, como sinal que Deus estava com aquele homem, e ele trazia a palavra de Deus. E naquele mesmo momento ele pediu: ora ao Senhor para recuperar aqui o movimento da minha mão. Eu já entendi, eu estou vendo que você veio mesmo enviado por Deus. E naquele mesmo momento o homem orou, e a mão voltou como era antes. E está escrito que daquela maneira ele convidou, então, sabendo que aquele homem era um homem que veio com a palavra de Deus, ele convidou, ele falou: vem à minha casa, vamos comer pão, vamos beber comigo, que eu vou te dar presente, que eu sei que você é homem de Deus. Mas ali era um convite que o Senhor não se agradara, e sabendo o Senhor que não era para o homem de Deus se envolver com aquele homem, que era para falar da palavra e ir embora, já tinha deixado determinado: olha, você vai naquele lugar, você não come pão, você não bebe nada, e nem pelo mesmo caminho que você foi, você voltarás. Então muda o teu caminho. E ele falou: olha, nem se você me desse metade da tua casa, nem se você deixasse todos os presentes, não, eu não poderia fazer, porque Deus já me determinou que eu vou embora. E ele foi e tomou o caminho. Só que essa história chegou até um profeta daquele lugar, um profeta que ouviu aquela história, e ouvindo aquela história, por certo se levantou um sentimento de ciúme, um sentimento de inveja. Porventura o Senhor viera a falar com o rei através de outro profeta, precisava mandar de Judá um profeta para vir falar aqui. E ele falou: não, eu quero entender que situação é essa. Falou para os seus filhos: olha por que caminho que ele foi, vai atrás dele, que eu quero falar com ele. E os seus filhos falaram: foi por aquele caminho. Então ele preparou o jumento e foi até aquele homem de Deus, e chegando lá falou: olha, vem, come pão comigo, bebe água comigo, vem para minha casa. E o profeta manteve no propósito e falou assim: olha, o Deus me falou que não é para eu comer pão nesse lugar, não é para eu beber nada, e nem pelo caminho que eu vim eu estou voltando, então muito obrigado, mas eu tenho que seguir o meu caminho. E ele falou: olha, eu também sou profeta, eu também sou profeta de Deus, e um anjo falou comigo, falando que você deveria ir na minha casa. Mas ele estava mentindo, porque ele estava tomado de um sentimento contrário à vontade do Senhor, que tinha tomado a boca daquele homem de
Deus saído de Judá. Então, na mentira, ele enganou aquele homem de Deus, e o homem de Deus caiu no encanto, caiu naquela conversa, caiu naquele papo, e ele foi até a casa dele, e chegando na casa dele, comendo pão e bebendo de alguma coisa, naquele mesmo momento, aquele homem que armou aquela situação para ele, falou: olha, você desobedeceu aquilo que o Senhor te ordenou, então nem o teu cadáver, nem você vai chegar à tua cidade, mas antes o Senhor vai te despedaçar pelo caminho, porque você não cumpriu com aquilo que era a palavra de Deus. E aquele homem montou no seu animal, e foi se colocando no caminho, e de repente um leão saiu da mata, e ali o devorou, e matou a ele, de tal maneira que o leão foi e avançou somente sobre ele, o matando, e não mais despedaçando ele, não se alimentando, digamos assim, dele, e muito menos o seu jumento, porque depois de algum tempo foram e ficaram sabendo que era ele, e ele foi, aquele profeta lá de Israel, foi até o encontro e viu lá o leão parado, o jumento parado, e o corpo, o cadáver daquele homem de Deus intacto. Então ele até pegou e levou, enfim, conforme nós lemos aqui. Mas o Senhor pediu para pregar essa palavra, para anunciar essa palavra, e eu clamei ao Senhor falando: o que o Senhor vai tirar dessa parte? Por mais que o Senhor, ele tire a essência de qualquer coisa, ele fala da maneira que ele quer falar, ele fala conosco de como ele quer falar, mas tem palavras que são difíceis até para quem prega, saber qual que é a linha que o Senhor vai tomar para falar com a sua igreja. Mas enquanto nós líamos na comunhão, o Senhor foi abrindo a porta da revelação sobre a nossa cabeça, pedindo para pregar para essa irmandade a revelação do Espírito Santo da graça, porque na nossa vida, no nosso caminho, muitas vezes nós andamos segundo a palavra, a vontade do Senhor, nós fazemos de acordo com a sua própria vontade, ouvimos a palavra, guardamos ela, andamos por ela e retemos ela, e muitas vezes o adversário vem com prato, muitas vezes o adversário vem com oferta, muitas vezes o adversário vem com situações para nos enganar, nos tragar, e nós, de uma certa maneira, nós ainda estamos protegidos ou blindados, digamos assim, ou escoltados ou ancorados pela palavra, que às vezes está viva, está quente, está forte na nossa alma, e nós ali rejeitamos o prato, rejeitamos a oferta, rejeitamos alguma coisa que não é da vontade do Senhor. Lembrando, a palavra do Senhor falou que não é para eu andar por esse caminho, não é para eu fazer isso, não é para eu andar assim, e nós retivemos a fidelidade, mas passa a nossa vida, passa o tempo da palavra do Senhor, nós vamos andando pelo nosso caminho, nós vamos constituindo a nossa história nessa terra, e depois o adversário, de forma astuta, ele falou: nossa, dessa maneira ele não caiu, então eu vou ir por outro caminho, eu vou ir por outra forma, eu vou através de uma outra maneira, eu vou me apresentar como um anjo, falando: olha, eu sou teu irmão, eu sou profeta também, eu também falo como Deus, eu também sei, e um anjo falou comigo, ou seja, mentindo, ludibriando, trazendo alguma coisa contrária, querendo envolver o pensamento daquele homem, já confuso, falando: mas se Deus falou, mas agora talvez a palavra mudou, talvez o ensinamento mudou, talvez a doutrina mudou, talvez alguma coisa mudou, porque o Senhor mandou agora eu ir para a casa daquele homem, beber pão, beber água, comer de algum pão, mas naquele homem, naquele momento, faltou a condição de ele saber que não importa o tempo, não importa a situação, não importa se vem em formato de anjo de luz, da maneira que for, a palavra do Senhor, ela não muda, ela não dá volta, ela não se transforma, e quando o Senhor dá uma ordem para nós, ele fala para nós reter a nossa fidelidade, não andar por algum caminho, não comer de algum prato, não entrar em algum lugar, a palavra do Senhor, ela não muda, a doutrina do Senhor, ela não muda, e ainda que alguma coisa queira mudar o nosso entendimento, falando que isso pode, isso talvez já tenha uma brecha, tem alguma situação, o Senhor te levanta nessa noite um despertamento e prega para a igreja da Vila Moraes: a minha palavra não mudou, a minha doutrina não mudou, a minha lei não mudou, e se eu te falei, eu não estou te desfalando. Se alguma coisa falou no teu ouvido, que alguma coisa mudou, o Senhor te diz: ele é mentiroso, é o teu adversário que quer te jogar os leões, que é a tua morte, a morte da tua alma, mas hoje o Senhor te enxergou, ele te encontrou aqui, irmã, ele te encontrou aqui, irmão, e ele te diz: ouve a minha palavra, retém aquilo que você já negou no passado, continua negando, porque o teu caminho é de salvação.
fantasiado, ataviado, travestido, não importa. A palavra do Senhor, ela não se contradiz, ela não volta para trás, ela não fala de um lado e depois do outro. Ela é reta, ela é santa, ela é pura. Homens, mulheres, pregadores, pessoas influentes querem travestir a lei do Senhor em arranjos, em encantos, em palavras sedutoras, em situações que querem trazer ao homem, à mulher, uma condição melhor, porque ele estava no caminho e talvez ele estava com fome, ele estava com sede, então ele precisava, eu preciso disso, é uma necessidade, eu estou vendo uma brechinha, eu acho que pode, porque olha a minha vida, eu preciso, mas o Senhor te diz não, não, não e não. Aleluia, Jesus. Santa essa palavra. Aleluia. A doutrina não muda, a lei do Senhor não muda. A salvação é uma só tem um jeito de chegar no céu, é através de Cristo. Cristo é o mesmo que falou, que deu a sua vida no duro madeiro da cruz. Ele deu a sua própria vida, verteu o seu próprio sangue, e o seu sangue é imaculado. Homens, mulheres, doutrinas, situações, pensamentos, correntes filosóficas e tantas coisas querem mudar no derramamento do sangue, querem mudar a situação já pré-estabelecida no madeiro da cruz. E o Senhor te diz, a minha palavra é imutável, o sacrifício de Cristo foi uma vez só, ele não vai voltar novamente e dar a sua vida novamente, ele já deu e a salvação já é proclamada nessa terra. Você tem a salvação na tua alma, você tem a salvação no teu coração, ela pulsa na tua vida. Então dá um glória, igreja, não para o que prega, mas dá um glória para o teu Senhor, para o teu Salvador, para o Salvador da tua alma, que te limpou, que te transformou e que nessa noite está te alertando e está falando, olha, tem perigo, tem coisa contrária vindo contra ti, mas se você manter a estrutura da fidelidade da palavra do Senhor, te diz o Senhor, diferentemente da história desse homem de Judá, que era homem de Deus, que tinha a palavra do Senhor na sua boca, que teve sinal feito na hora, o templo lá, o altar rachou, a mão do rei secou, quando ele orou ela voltou, ele tinha sinal, ele tinha obra, mas ele caiu, ele voltou, ele esqueceu do que o Senhor falou, e voltando, ele foi morto por um leão. O Senhor te diz, lá fora está cheio de leão com a boca aberta, querendo te matar, igreja, mas o Senhor te diz, desperta hoje, volta pelo caminho diferente, não coma do prato dessa terra, não bebe da água dessa terra, mas antes vai para o teu lugar que é vida eterna. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Tem glória na igreja por essa palavra? Tem poder na igreja por essa palavra? Tem virtude? Ela não fala que vai te dar uma casa, um carro, abrir uma porta, mas ela te abre a porta da salvação, ela mantém ela aberta e ela fecha a porta do pecado, fecha a porta da morte, ela fecha a porta do inferno na tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. E tudo começou por desobediência. Tudo começou por desobediência. Roboão foi desobediente. Foi vaidoso. Se envaideceu. Tomou conselho com quem não devia tomar. Aleluia. Eu prego sem medo de errar, porque eu sinto o Senhor para pregar nessa noite. Irmão, em nome do Senhor Jesus. Irmã, em nome do Senhor Jesus.
para de ouvir coisa que não é da minha vontade. Para de ler coisa que não é da minha vontade. Para de ir atrás de coisa que é engano e é mentira. Hoje, nessa noite, se humilha, se rebaixa, não se exalta, não se ensoberbece, porque te diz o Senhor, na obediência tem paz. Na obediência, Roboão tinha o reinado de Israel inteirinho para ele, mas na desobediência houve ruptura, na desobediência houve separação, na desobediência houve morte, na desobediência houve pecado. Aleluia, Jesus. Essa é a palavra. E o Senhor me dá autoridade para pregar essa palavra. Aleluia. E sabe, irmãos, vou pregar. Aleluia, Jesus. Os tempos são maus. As coisas vão ficar mais difíceis. Não vão facilitar. Não vai melhorar, só vai piorar. Vai se levantar, presta atenção. Essa palavra é para daqui a algum tempo. Vão se levantar espíritos falaciosos, mentirosos, travestidos de uma glória, travestidos de alguma coisa celestial. E o Senhor te diz, você vai lembrar dessa palavra e você vai fugir dele, porque você não vai cair. Haverá correntes, haverá situações, haverá engano que levarão a muitos travestidos da palavra do Senhor. E o Senhor, e não é o que já está aí, já tem muito disso aí, mas o Senhor está falando que vai levantar coisa ainda nova, ainda diferente, e o Senhor já está preparando a igreja. Mantém na palavra, mantém na lei, mantém na doutrina, mantém naquilo que nós recebemos dos antigos, mantém no fundamento dessa graça, na essência dela, na pureza dela. A graça é pura, Cristo é pureza, a caridade é pureza, ela não tem sofisticação, ela não tem incremento, ela é pura, ela é santa, ela é verdadeira, não tem atalho, o caminho é alto e soberano. Ontem Deus mandou uma santa palavra, quem estava aqui, e o Senhor falava sobre os mandamentos, mas principalmente sobre o amor fraternal. E o Senhor te diz, você precisa amar ao teu irmão, como o Senhor falava ontem, mas muitas vezes, para você demonstrar o sentimento de amor, tem que ter ocasião para você mostrar que você ama, e muitas vezes a ocasião é algo contrário, muitas vezes a ocasião é uma aflição, é um desentendimento, é alguma coisa contrária, é uma situação para você mostrar verdadeiramente o amor, porque amar quem te ama é fácil, amar quem é bom é fácil, amar quem faz o bem é fácil, mas e amar quem faz o mal, e amar quem erra, e amar quem faz errado, como é que fica? Mas se o Senhor está te dando a oportunidade de mostrar que você tem amor, que você está dentro dessa palavra, então te diz o Senhor, ama mais, abraça mais, perdoa mais, vive mais dentro da pureza da graça, porque eu tenho uma ordem do céu para pregar sobre a igreja da Vila Moraes, aos meus filhos, às minhas filhas, a igreja que se revestir de glória, de pureza, de virtude, que reter a fidelidade, não entrar às falácias, aos contos, às doutrinas mundanas e dos homens. O Senhor diz, eu vou revestir a minha igreja de uma glória, de uma virtude, de um poder que ainda não foi manifesto. Tomarei a tua boca, tomarei a tua alma, tomarei a tua vida. Você vai falar coisa, você vai ver coisa que ainda não foi vista nem falada nessa terra. Aleluia, porque enquanto aquele homem estava na palavra, ele falou, seca a mão secou, e quando o rei pediu, ele orou e a mão voltou no lugar. Você quer ter dom, você quer ter virtude, você quer que a tua palavra seja cumpridora, que a tua palavra tenha poder, tenha virtude, ama o Senhor, ama a sua lei, anda na sua pureza, não desvia do caminho, e te diz o Senhor, um caminho de glória, uma salvação da minha alma, eu farei na tua vida. Você
você vai andar, a tua sombra vai curar, o teu passar vai curar. Você vai entrar numa casa, o demônio vai fugir por um lado, por outro. A enfermidade vai embora, a miséria, aleluia. Você vai entrar em tanto lugar, quando você pôr a planta do teu pé, a miséria vai embora. Sabe por quê, irmão? Aleluia! O Senhor me abre a revelação. Tem alguém orando aqui: Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, mas eu queria te servir. Eu queria te honrar na terra. Se eu tivesse, eu faria. Se eu tivesse, eu comprava. Eu fazia uma compra. Mas o Senhor te disse: você não precisa de dinheiro da terra. Só você indo lá, entrando. Você entra, a miséria vai embora. Eu mudo a vida de uma família. Aleluia. Nós não precisamos ter dinheiro para servir o Senhor. Nós não precisamos de prata, de ouro. Só nós entrar numa casa, a miséria foge, a benção entra pela porta, pela janela, pelo telhado. Você vai embora, você não tem R$1 na tua conta, você não tem como suprir, mas depois os meus anjos entram lá, supre, a miséria vai embora, a porta abre, o emprego entra, a condição entra. Você fez a tua parte, você me serviu, glória, a casa deu glória, o faminto foi alimentado, e mesmo assim a tua porção está no mesmo lugar. Eu não preciso do teu dinheiro, eu não preciso da tua condição, eu preciso da tua obediência, eu preciso do teu coração, eu preciso de você amando a minha lei. E te diz o Senhor: obras maravilhosas o Senhor fará na tua vida. Essa é a palavra. Deus seja louvado. E em comunhão agradecemos a Deus.